muitas vezes, você já deve ter visto números muito grandes, como, por exemplo, a distância da Terra até o Sol. Ou até mesmo números muito pequenos, como, por exemplo, o tamanho de um átomo, o tamanho de uma molécula. Então, é importante que a gente entenda como é que nós vamos representar esse número através do que nós chamamos da notação científica. Eu peguei aqui dois números, inicialmente números bem pequenos, para poder facilitar, né, facilitar o nosso entendimento, ok? Mas depois nós vamos trabalhar com números um pouco maiores. Então, eu tenho como exemplo aqui o número 378 e o número 0,025, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante, quando a gente fala em notação científica, é que o termo dígito, ele vai estar sempre maior ou igual a 1 e menor do que 10, ok? Se eu pegar o número 378, perceba que ele é maior do que 10. Então, eu tenho que transformar esse número de tal forma que ele fique igual ou maior que 1 e menor que 10. Da mesma forma, o número 0,025, eu tenho que pegar esse número e deixá-lo de tal forma que ele fique maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 378. Como que nós vamos fazer isso, professor? De forma muito simples, tá bom? 378 é um número inteiro. Então, significa que a vírgula está aqui, ó, depois do 8. Para eu trazer esse número, transformar esse número, para que ele seja um número maior ou igual a 1, menor que 10, é só fazer essa vírgula andar casas para a esquerda. Se essa vírgula andar casas para a esquerda, vai ficar então 3,78. Só que, como ela andou casas para a esquerda, como a vírgula andou casas, melhor dizendo, então você vai sempre escrever vezes 10. Você vai escrever vezes 10 porque a vírgula andou casas. No caso aqui, ela andou casas para a esquerda. E quantas casas ela andou para a esquerda? Ela andou 2 casas. A vírgula andou 2 casas para a esquerda. Então, nesse caso, o expoente aqui vai ser o expoente 2. Então, nós temos o número 3,78 vezes 10 elevado a 2, ok? Por exemplo, se eu tivesse o número aqui, ó, 152 mil. 152 mil. Se eu tenho o número 152 mil e eu quero transformar esse número em notação científica, primeira coisa importante, perceba que ele é um número inteiro. Então, a vírgula está aqui, ó, após esse zero. Eu vou fazer a vírgula andar casas até aqui, ó, para que o número possa ficar entre quem? Entre 1 e 10. Ou seja, maior ou igual a 1, menor do que 10. Então, nesse caso aqui, temos o número 1,52, ok? Vezes 10. Por que vezes 10? Porque a vírgula andou casas. Ela andou quantas casas? A vírgula andou 1, 2, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Como a vírgula andou 5 casas para a esquerda, então, nesse caso, nós teremos a notação científica aqui, o número positivo, o expoente positivo. Daí nós podemos, então, concluir o seguinte, que sempre que o número for maior do que 1, o expoente será positivo na notação científica, ok? Por que eu sei que vai ser maior que 1? Porque a vírgula vai andar casas para a esquerda. Para a esquerda. Então, olha aqui agora, 0,025. Nesse caso aqui, ó, para que o número seja maior ou igual a 1 e menor que 10, a vírgula tem que estar aqui, ó, 2,5. Ah, professor, não posso colocar a vírgula depois do 5 aqui? Não, porque senão vai ficar 25. 25 é maior que 10 e o número não pode ser maior que 10. O número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que o número 10, ok? Então, nesse caso aqui, ó, nós podemos escrever 2,5 vezes 10. Por que vezes 10? Porque a vírgula está andando casas. E quantas casas a vírgula andou? A vírgula andou 1, 2 casas. Como a vírgula andou 2 casas, então 2,5 elevado a 2. Agora, fique esperto com o seguinte, a vírgula andou casas para a esquerda? Não, foi para a direita. Como a vírgula está andando casas para a direita, e quando isso acontecer, o expoente vai ficar negativo, ok?
2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, quando eu tenho 0,0179, tá? A vírgula vai andar casas. Aonde, professor? Até aqui, ó. 1,79. Então, vai ficar 1,79 vezes 10. Por que vezes 10? Porque a vírgula andou casas, ok? E ela andou quantas casas a vírgula? A vírgula vai andar 2 casas. Então, se ela andar 2 casas, é elevada a 2. Para a direita ou para a esquerda? Se for para a esquerda, é positivo. Se for para a direita, é negativo. Ora, andou 2 casas para a direita. Então, nesse caso, vai ficar negativo. E aí, nós podemos concluir o seguinte, que sempre que o número for menor que 1, o expoente será negativo na notação científica. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos pegar alguns exemplos aqui, números um pouco maiores para a gente resolver. Olha só esse número aqui, ó. Número grande, né? Então, a vírgula está aqui, ó. Vamos fazer a vírgula andar casas de tal forma que o número seja maior ou igual a 1 e menor que o número 10. Para que isso aconteça, a vírgula tem que estar aqui, ó. A vírgula vindo para cá, então vai ficar 2 vezes 10 elevado a quanto? Agora precisa saber os expoentes, não é isso? O expoente. Então aqui, ó, vai andar 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então a vírgula vai andar 18 casas para a esquerda. Por isso que o número vai ficar positivo. 2 vezes 10 elevado a 18. Continuando agora, nós temos esse número aqui, ó, um número bem pequeno, não é isso? A vírgula vai andar casas, e ela vai andar casas de tal forma que ela vai ter que ficar aqui, ó. Ok? Porque a vírgula ficando aqui, o número vai ser maior ou igual a 1 e menor do que quem? Menor do que 10. Ok? Então, nesse caso, 2 é maior do que 1. Então, beleza. 2 vezes 10, porque a vírgula andou casas. A pergunta é, quantas casas a vírgula andou? Andou 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18. Só que ela andou casas para a direita. Por isso que o expoente ele é negativo. Avançando, continuando, nós temos agora esse outro exemplo aqui, ó. No caso desse exemplo, a vírgula está aqui e ela vai andar casas para a esquerda, aqui, ok? Então, vai ficar 3,24 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas a vírgula andou? 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Então, elevado a 15. Como agora a vírgula andou casas para a esquerda, então vai ficar 3,24 vezes 10 elevado a 15, positivo. Continuando, 0,00000000648. A vírgula vai andar casas até aonde? Até aqui, ó. Depois do 6. Então, vai ficar 6,48 vezes 10. Vezes 10 elevado a quanto? Olha só, andou 3, 6, 9, 10, não é isso? Elevado a 10. Nesse caso, perceba que a vírgula andou casas para a direita. Como a vírgula andou casas para a direita, então necessariamente o sinal é negativo. Tá bom? Então, se a vírgula andar casas para a esquerda, expoente positivo. Se a vírgula andar casas para a direita, expoente negativo. Tranquilo? Simples, fácil, não é isso? Lembrando que o número tem que ficar sempre entre 1 e 10. Maior ou igual a 1, menor do que 10. Beleza? Então, vamos lá. E agora nós vamos fazer algumas operações com a notação científica. Na verdade, uma operação, que é a operação de multiplicação, tá bom? Então, nós vamos fazer multiplicações agora com a notação científica. Olha só, eu tenho esse número aqui, ó, que é 200 mil milhões bilhões, ok? Então, 200 aí, 200 milhões vezes quem? 0,0003, ou seja, 3 décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimo. Então, 200 milhões vezes 3 décimos de milésimos. Vai dar quanto? Então, para facilitar para nós vamos colocar esse número primeiramente em notação científica,
para que depois a gente possa fazer a multiplicação de forma bem tranquila, ok? Como que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Primeira coisa, esse número aqui, ó. A vírgula está aqui, ok? Vai vir para cá, ó. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas a vírgula andou? 3, 6, 9, 10, 11, não é isso? Então, 2 vezes 10 elevado a 11. Nesse caso, positivo, ok? Porque a vírgula andou casa para a esquerda. Agora, 0,0003. Então, vai ficar aqui, ó, vezes, vamos multiplicar por, a vírgula vai vir para cá, 3 vezes 10, porque a vírgula andou casas, ok? E eu dou quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas, elevado a 4. Só que nesse caso aqui, negativo, porque andou casas para a direita, ok? Então, beleza. Olha só, agora é só multiplicar os números que nós temos. 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. 6 vezes 10. Como aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10, a base é igual. Então, bases iguais, o que eu posso fazer? Conservar a base. E aí eu vou somar ou subtrair os expoentes. Nesse caso aqui, 11 menos 4. Então, 11 menos 4. Resultado final, 6 vezes 10 elevado a 11 menos 4 vai dar 7, ok? Então, 6 vezes 10 elevado ao número 7. Olha só o próximo que nós temos. 500 mil vezes 0,005, não é isso? Então, 500 mil vezes 5 centésimos, não é isso? Aliás, 5 milésimos. Décimos, centésimos, milésimos. Então, 5 milésimos. Nesse caso, então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Positivo. Vezes, a vírgula vai andar casas para cá, 5 vezes 10 também, elevado a quanto? Elevado a 3, só que negativo. Então, olha aqui, ó, 5 vezes 5, multiplicando os números, vai dar 25. 25 vezes 10, por que vezes 10? Porque as bases são iguais, então você conserva a base. 5 menos 3. 5 menos 3. Resultado final, 25 vezes 10 elevado a quanto? 5 menos 3 vai dar 2. 25 vezes 10 elevado a 2. Só que 25 vezes 10 elevado a 2 está em notação científica? De forma nenhuma, não é isso? Porque o número 25 ele é maior do que 10. Então, nesse caso, eu vou fazer a vírgula andar uma casa para a esquerda, porque vai ficar 2,5 vezes 10. Como eu fiz a vírgula andar uma casa para a esquerda, então, nesse caso, como aqui eu tenho 2 positivo, mais 1 positivo, não é isso? Vai ficar elevado à terceira, ok? 2,5 vezes 10 à terceira. Professor, porque lá em cima, no 6 vezes 10 elevado a 7, você não fez essa mesma transformação? Ora, não foi feito porque 6 é o número que é maior do que 1, não é isso? E menor do que 10. Então, não há necessidade. Agora aqui, ó, vamos trabalhar com esse número aqui agora. Então, vamos fazer a vírgula andar casas. A vírgula vai andar casas. Então, vai ficar, ó, 1,8. A vírgula vai vir daqui para cá, não é isso? Então, vai andar 3, 4, 5, 6 vezes 10. Por que vezes 10? Porque a vírgula andou casas. Andou quantas casas? Andou 6. Então, vezes 10 elevado a 6. Como andou casas para a esquerda, então, necessariamente, vai ficar positivo. 1,8 vezes 10 elevado a 6. Vezes, aqui eu tenho 0,0009, que é a mesma coisa que 9 vezes 10 elevado a quanto? A vírgula vai andar 1, 2, 3, 4 casas, não é isso? Só que como andou 4 casas para a direita, então necessariamente vai ficar negativo. 1,8 vezes 9 vai dar 16,2. 16,2 vezes 10, porque as bases estão iguais, elevado a 6 menos 4. Então, necessariamente vai ficar 16,2 vezes 10, elevado a 6 menos 4 é 2. Novamente, olha só, 16,2 é um número maior, não é isso?
é um número maior do que 10. Então, passando para a notação científica, vai ficar 1,62 vezes 10, aumenta o expoente aqui elevado à terceira. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando aqui agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. A vírgula vai andar casas até aqui, ó. Então, vai andar 1, 2, 3, 6, 9, 10 casas, não é isso? 5 vezes 10 elevado a 10. Vezes, a vírgula vai vir para cá, ó. 1,57 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elevado a 7. Só que agora negativo, devido a estar andando casas para a direita. Então, vamos lá. 5 vezes 1,57 vai dar 7,85. 7,85 vezes 10, porque as bases são iguais, então vezes 10, elevado a 10 menos 7. Resultado final, 7,85 vezes 10 elevado à terceira, ok? Aqui também não precisa mexer, porque 7 é um número que é menor do que 10.